Porque o tema é o seguinte: a pregação da palavra. Esse é o tema. Pelo próprio texto que Deus me deu, e por aquilo que você vai ouvir, eu não podia dar outro tema senão esse. Paulo, ele chega numa cidade chamada Antioquia, na Pifídia, ou Pisídia, melhor dizendo. E Pisídia, onde é hoje a Turquia, naquele tempo chamado de Ásia, ou Ásia Menor. E Antioquia existe até hoje, a cidade de Antioquia, lá na Turquia. E ele chega lá junto com Barnabé, e a primeira coisa que ele faz ao chegar lá em Antioquia, já que era sábado, eles vão numa sinagoga, eles entram numa sinagoga e sentam-se, como qualquer outro que estava lá, e eles ouvem a lei e os profetas, porque era um ritual eles fazerem isso, de falar sobre a lei e sobre os profetas. E ele senta lá bonitinho e fica ouvindo, e parece que não está acontecendo nada. Como era uma sinagoga, lá a maioria das pessoas que estavam lá eram israelitas ou judeus. A maioria. Tinha outras pessoas em menor número, de outras nações, mas a maioria eram israelitas. E no final, eles perguntam assim: tem alguém que tem alguma palavra para consolação? Está lá no livro de Atos, capítulo 13, a partir do 14. E acontece aqui, depois de tudo que eu vou falar, algo muito significativo, algo muito importante para todos que estavam lá. Vocês vão entender hoje o que é o poder da palavra. Palavra e poder. Não só palavra, mas acompanhada do poder. Então, assim, já está lá, né? Bonitão. Eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia, que eu já falei, Turquia. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Ficaram lá bonitinho, como um espectador normal. Como você está aqui, assentado para ouvir a palavra. Depois da lição e dos profetas, depois da lição da lei e dos profetas, como um rito, eles faziam isso sempre. Os sacerdotes, os principais da sinagoga, como diz aqui, mandaram-lhes dizer os principais da sinagoga: irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Ok. E o que acontece? Paulo levantou-se e, pedindo silêncio com a mão, ele fez assim, porque devia ter algum burburinho. Silêncio. Por que ele estava fazendo isso? Porque o que ele ia falar era muito importante. Agora, pensa comigo. Hoje vai ser fogo do céu, amém? Amém. Mas é confrontação. Que é a confrontação que liberta. Amém. E que faz você querer buscar Deus. Você imagina hoje, em muitos lugares por aí, como aqui, algumas vezes eu vejo zum, 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 na hora da palavra. Você pensa que não tinha isso lá? Está aqui. Ele pediu silêncio. É o que eu vou fazer daqui por diante. Se eu notar que há conversinhas paralelas, eu vou falar silêncio, porque o que eu vou falar é muito importante. Foi o que ele fez lá. Então vamos seguir o negócio aqui. Vamos seguir a carruagem. E aí ele começou a falar: homens de Israel e os que temeis a Deus. Ouvi. Então tinham israelitas e algumas outras pessoas, evidentemente em menor número. Ele começa a discorrer, falar da palavra. E o que ele vai falar aqui, eu vou pular algumas coisas,
e vou falar a partir de um determinado versículo. O que ele começa a pregar foi tudo lastreado nas Escrituras, porque ele citava no meio do caminho o que os profetas tinham dito. E Jesus fala em João 10, para os fariseus que estavam querendo discutir com Jesus a respeito das próprias Escrituras. Jesus diz assim para ele: as Escrituras não podem ser anuladas. Mas eu vou dizer uma coisa, tem gente pegando algumas coisas das Escrituras e fazendo ou estabelecendo uma seita, uma religião, ou o modo de pensar deles, e está levando muita gente para o buraco. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas coisas que os profetas lá disseram que ainda não se cumpriu. E o que ele vai citar aqui é o que os profetas tinham dito. Tem muitas coisas que Daniel citou, que Davi citou, que Isaías citou, que Elias citou, que o próprio Abraão citou, que ainda não se cumpriram. Como é que eu vou deixar de citar lá coisas que não se cumpriram, que vão se cumprir numa ministração? Então, vamos lá. Ok. Vamos partir do versículo 29. Vou pular algumas coisas aqui para não ser muito extenso. Porque está frio e logo você vai querer chegar em casa e tomar uma sopa, um caldo verde, uma sopa de mandioquinha, mas deixa isso para depois. Amém? É o que eu não vou comer em casa porque não tem. Então, se alguém quiser me convidar, eu vou outro dia, porque hoje não. Muito bem. Versículo 29. Havendo eles cumprido todas estas coisas, ele está pregando, que dele estavam escritas, diga, escrituras. Só que as escrituras são celestiais, não tem nada a ver com a terra, ok? Então vamos lá. Tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Ele está citando uma palavra que o profeta tinha dito que ia acontecer. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Inclusive, no dia que ele foi assunto aos céus, tinham mais de 500 pessoas ali no Monte das Oliveiras. E ele subiu à vista de todas estas pessoas. Mas o que ele está dizendo aqui já estava escrito em Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz assim: e nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Opa, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eles já eram filhos. Ele, Barnabé, filhos legítimos, gerados pelo Espírito. Jesus, ele foi considerado, vou falar uma revelação agora, porque estava contida na mensagem de Paulo. Jesus, quando ele começou a se revelar às pessoas, ele não dizia que era o Cristo, mas ele se dizia filho do homem. Por que ele se dizia filho do homem? Porque ainda ele não tinha ido para a cruz. Então ele não podia ainda se denominar como Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque diz na palavra em Romanos, capítulo 1, que eu citei aqui, versículos 3 e 4, diz lá, Filho de Deus pela descendência de Davi na carne. Então, biologicamente, ele veio como filho de Davi. Então, por isso que ele dizia, filho do homem. Eu sou filho lá, descendendo de um homem chamado Davi. É isso que ele dizia. Quando ele dizia filho do homem, o filho do homem veio para isso, o filho do homem veio para aquilo, o filho do homem veio buscar aquele que havia se perdido, o filho do homem, sempre filho do homem. Ok? Mas ele diz que ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, no versículo 33, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele cita lá Salmo 2, versículo 7, que está dito isso. Mas quando Deus fala isso? Eu te pergunto, quando Deus fala isso?
Ele não fala quando Jesus é batizado. Ali ele fala, tu és meu filho em quem minha alma se compraz, ok? Mas ele não fala, tu és meu filho, eu te gerei. Não. Isso vai acontecer depois que ele ressuscita, porque ele está dizendo isso aqui. Quando ele ressuscita dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Mas no versículo 33, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Porque no versículo 32 ele está falando que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Quando ele ressuscita, ele se torna o primeiro filho de um novo povo. Só quando ele ressuscita. Então ele é chamado em Romanos capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, e foi chamado filho segundo o poder da ressurreição. Agora, olha quem você é. Eu digo que hoje você é filho, porque um dia você se entregou a Cristo, foi batizado, e a palavra diz que você ressuscita junto com ele, e ali, quando você ressuscita junto com ele, pelo poder do batismo, ali você é considerado filho de Deus com poder, também. Por isso que depois que ele ressuscita, ele é chamado primogênito entre muitos irmãos. Então veja bem, você como filho, que eu estou falando, por exemplo, como se todos fossem israelitas. Os israelitas conheciam as escrituras, por isso que Paulo ele cita as escrituras quando está pregando para eles. Para depois eles não falarem que não ouviram. Então vocês estão ouvindo, vocês conhecem a palavra. Então estou dizendo para vocês que são filhos. Amém? Porque já ressuscitaram, pelo menos, aparentemente, eu creio que todos fizeram isso. Foram batizados, ressuscitaram com Cristo Jesus e estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ali ele se torna filho pelo poder de Deus. Ele foi o primeiro. Vamos entender isso, põe isso na sua cabeça. E depois nós viemos atrás. Em consequência, nós um dia conhecemos a Cristo, porque quando ele ressuscita para aqueles que viviam naquele tempo e para os outros que iam vir. Se você for ler João 17, quando ele faz a oração sacerdotal, ele está falando para aqueles e está falando para aqueles que viriam. Amém? Por isso que o sangue de Cristo é eterno. Alcançou até aqueles que tinham vivido antes de Jesus e que creram na promessa do Cristo que haveria de vir. Diz a palavra que Jesus desceu lá e pregou os espíritos em prisão, aqueles que estavam esperando e que já tinham morrido. Você está me entendendo? Por favor, senão eu vou falar bem no teu ouvido. Você sabe quem você é? Você é filho. Não filho, se você sair na rua e perguntar para alguém, eles vão dizer, você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus, mas ainda não se converteu. Filho de Deus na carne. Como criatura, não como filho legítimo, nascido do Espírito. Amém, amados? Isso é muito importante que você ouça, por tudo que eu vou falar aqui em nome de Jesus, amém? Ok. Então, além dele falar de uma revelação para eles que conheciam as Escrituras, ele estava usando a própria palavra para poder dizer isto a eles. E ele vai dizendo, e que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais, versículo 34, tornar a corrupção. Disse eu assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Isso está escrito em Isaías 55, 3. Isso que ele está citando aqui, estava escrito lá. Então, o que ele está falando já tinha sido dito pelos profetas. Então, eles não podiam dizer que não tinham ouvido depois. Que nem você está ouvindo aqui. Você não vai poder dizer que não ouviu. Amém? Aleluia. Então, quando ele ressuscitou, jamais o corpo dele viria a ser normal, como um corpo qualquer como o nosso. Agora, espiritualmente falando, ou melhor dizendo, profeticamente falando, você ressuscitou com Jesus
para não voltar à corrupção. O que está estabelecido, e se você quiser ir andar desta forma, está estabelecido que você, profeticamente, já está lá. Que profeticamente, teu corpo não vai voltar à corrupção. Amém? Porque a maioria das coisas que Jesus disse, ele disse como se já tivesse cumprido. Eu dou a minha vida, por exemplo, para tornar a tomá-la. Ele não tinha ido para a cruz ainda. Mas ele já disse isso. Isto é ser profeta. Quando você declara algo como se já tivesse acontecido. Amém? Você precisa ser um profeta desta geração. Se você nasceu do poder do Espírito, isso já te pertence, já está em você. É uma questão de ser ativado. Amém, Rutinha? Receba. Em nome de Jesus. Ok. Vamos continuar aqui. Pelo que também outro salmo diz, não permitirás que o seu santo veja corrupção. Salmo 16, 10. Está dito isso, que isso ia acontecer. Davi falou, pelo Espírito. Pois tendo Davi, no seu tempo, servido a sua geração, aqui uma outra coisa que eu estou dizendo, que ele citou lá, e você precisa servir a sua geração. Porque um dia Deus vai te perguntar, você serviu a sua geração no tempo que você viveu? Vamos ver as obras aí. Obras da fé, não estou falando obras de caridade. Porque isso até o espírita faz. Eu não estou falando isso. Põe isso na sua cabeça. Obras da fé. Tudo que você exerceu, segundo a fé que te pertencia aqui. E que te pertence e que isso vai ser para a eternidade. O que você tem, jamais Deus vai tirar de você, amém? Os dons, a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando aquilo é ativado, a partir do momento que é ativado, você recebe pelo Espírito Santo, aquilo lá nunca mais Deus vai tirar de você. Aquilo vai, muito pelo contrário, a tendência é sempre se intensificar, aumentar, porque nós vamos ser semelhantes a Cristo. Nós somos co-herdeiros dele. Amém, amados? Então, Davi disse isso, pelo Espírito, e serviu a sua geração. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é servir a nossa geração. Tem muita coisa para fazer, queridos. E eu tenho falado muito do Espírito Santo, porque Deus está para trazer um grande e poderoso avivamento na terra. Eu estava conversando, não sei com quem, acho que com o Lucas. Estava conversando, e depois também conversei um pouco com o presbítero Alexandre. E é o seguinte, nós não vamos poder dizer que não ouvimos. Porque Deus, a hora que trazer este avivamento, muitos vão estar cheios de azeite, e Deus vai atear fogo no azeite. Fogo pelo Espírito. Amém, queridos? E agora, e aqueles que não tiverem azeite? Vão ficar para trás. É o que Deus diz na parábola das 10 virgens, quando 5 prudentes têm azeite, e depois foi ateado quando dá um grito assim, vem aí o noivo! Aquilo lá é um grito que atearia fogo no azeite que elas tinham. Avivamento, diga avivamento. Aquilo significa, representa o avivamento. Mas, diz que 5 não tinham azeite. Vai atear fogo como, se não tem azeite? Só é ateado fogo onde tem combustível. Amém ou não? Então, por isso que muitos vão ficar para trás. E Paulo está pregando uma palavra tremenda para eles se converterem, para os próprios judeus se converterem. Eu vou dizer uma coisa, tem muito crente que não está convertido ainda. Que não tem azeite para Deus, para o Espírito Santo atear fogo. E precisa estar no trilho, para poder viver o que Deus vai fazer pelo poder do seu Espírito, amados. Escuta o que eu estou dizendo. Porque você vai entender aqui na frente que Deus ia passar desse povo que estava lá. Aqueles judeus que estavam lá na sinagoga e que ouviram a palavra. Vai acontecer algo tão impactante no mundo, para depois Deus poder trazer o juízo. Em seguida, Deus vai trazer o juízo. Em seguida. Porque sempre aconteceu assim. Quando houveram os grandes avivamentos, em seguida veio o juízo de Deus, porque Deus estava dando uma oportunidade. Eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou atear fogo. Eu vou mandar o avivamento. Então, quando Deus manda o avivamento, muitos vão ter a oportunidade
de viver o poder de Deus. Amém? Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Por favor. Eu quero ver o seu entusiasmo. Amém? Senão eu vou parar de pregar aqui. Oh, glória a Deus. E ele continuou. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. É o seguinte, Deus está arrancando muita gente da corrupção nesse tempo. É uma oportunidade para entender que Jesus veio, enviou o Espírito Santo e que ele está tendo uma oportunidade para andar com interesse de coração diante de Deus, para praticar as boas obras, no poder do Espírito. Seja-vos notório, irmãos, que por este que vos anuncia a remissão de pecados. Isso está em Jeremias 31, 34. Já dizia lá o que aconteceu por meio de Cristo. Olha como Paulo foi tremendo, ele foi citando todas as escrituras. E o fato de Davi ter servido a sua geração, está lá em 1 Reis 2,10. Então tudo que ele citou estava nas escrituras. Esse homem foi tremendo. Versículo 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele quem? Cristo, é justificado todo aquele que crê. Isaías 53, 11. Tudo que ele falou está escrito. Versículo 40. De que não venha sobre vós os que os profetas disseram. Aí ele vai falar uma coisa que está em Abacuque 1,5, que ele diz assim: vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, pois opera uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. Ele estava dizendo, vai operar um negócio tão grande como estava acontecendo lá, depois de Cristo, quando veio o Espírito Santo, o que já tinha dito o profeta Abacuque 1,5, que ia acontecer uma obra tão grande que muitos não iam acreditar, de poder ter a presença de Deus nele, de poder ter o Espírito Santo nele, por cada obra do Calvário. É isso que Deus estava falando lá por meio do profeta. Então Paulo estava dando uma oportunidade para os próprios israelitas que conheciam as escrituras. Por isso que ele fez assim, silêncio, porque agora o que eu vou falar é importante para vocês. Uau! Agora, escute essa. Os israelitas não foram impactados. Muito pelo contrário, começaram a ter ciúme de Paulo e Barnabé. Olha só. Mas as pessoas que ouviram, que não eram israelitas, que estavam lá na sinagoga, quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou, aqueles que não eram israelitas, judeus. O povo rogou que no sábado seguinte lhe dissesse as mesmas coisas. Olha, eu vou chamar mais gente, porque isso é tremendo o que você está falando aí. Então eu vou chamar um monte de gente para ouvir. Porque eu quero que eles ouçam também. É a mesma coisa quando uma pessoa se converte, porque é impactado pelo poder da palavra, e se entrega a Cristo genuinamente, o que ela vai fazer? Ela vai sair e vai chamar outras pessoas. E vai falar, olha, espera, prega essa mesma coisa aí no próximo domingo, que eu vou trazer várias pessoas do meu conhecimento, da minha família, dos meus amigos, porque eles precisam ouvir isso. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Isso que eles fizeram com Paulo. Paulo, por favor, fica aí mais um pouco. No próximo sábado, eu vou trazer um monte de gente aí para você ouvir. Para eles te ouvirem. Uau! E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a que permanecessem na graça de Deus. Ok, muito bem. Agora chegou no sábado seguinte. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aplauda Jesus mesmo. Meu Deus! Quando eles saíram de lá, depois de terem ouvido naquele sábado, eles foram espalhando. A palavra começou a se alastrar
começou a pegar fogo no espírito naquela cidade, amados. Era muita gente, porque foi quase, sabe, quase toda a cidade. Você imagina, por exemplo, quantos habitantes tem em Santana do Parnaíba? Um exemplo. Que 20, 30 mil? 20, 30 mil tem na minha rua. 250 mil? Vamos dizer 200 mil? Já pensou? Porque Antioquia era grande, era uma região. Antioquia era uma região. Já pensou? Paulo chega lá, 100 mil pessoas. Quase toda a cidade. Olha o poder da palavra, amados. Olha que poder tem a palavra quando está em você. Viva! Como viva? Viva por causa do Espírito Santo. E estava viva na vida de Paulo. Por isso que ele foi veemente, foi forte o negócio. Então, trouxeram uma multidão, aleluia. Então, os judeus, olha que é o religioso, o legalista. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Contra o que Paulo falava. Deixa eu dizer uma coisa. Eu prego há mais ou menos quase 30 anos. Por exemplo, no nosso ministério, que tem 15. Quantos ouviram a palavra do Silas? Ok. A palavra que ele pregou foi a nossa história, sem ele saber de muita coisa. Foi pelo Espírito. Foi pelo poder do Espírito. Amém? Foi mesmo. E olha o que está na palavra que ele diz, como Deus usou a vida dele. Ele pregou sobre Ageu, capítulo 2, um versículo lá. E ele dizia assim, lá naquele povo, naquele tempo, tinham se passado 15 anos, tinham mesmo, aconteceu isso lá, tinham se passado 15 anos e parece que não tinha acontecido nada. Parece que não tinha acontecido nada. Olha, vocês estão vendo como nada, mas eu tenho a dizer uma coisa. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque ainda mais uma vez abalarei as nações. Sabe o que Deus estava falando com a gente? Realmente o vosso ministério é de nações. E realmente a glória que vai vir nem se compara com a que veio. Aquilo que era isso que ele estava dizendo. Se você prestou atenção, era isso mesmo. Então Deus já está avisando, olha, o que eu vou fazer não se compara. Deus tem falado muito comigo esses dias. E nós vamos lançar este mês ainda o portal, que Deus me falou. Mas eu quero ver uma coisa. O seguinte, quem é que realmente vai querer? Porque Deus não faz se a pessoa não quiser. Deus está para ter um fogo do Espírito Santo que você não calcula. Escute o que eu estou falando. Mas quanta gente que já ouviu e tem ouvido e está cuspindo no prato. Está cuspindo no prato. Que comeu. Não tem esse provérbio aí no mundo? Cuspiu no prato e comeu, não tem isso? Não se fala isso? Eu não sou muito ligado nisso, mas a gente sabe de algumas coisas. Cuspiu no prato que comeu. Tem muita gente cuspindo no prato que comeu. Porque o que Deus tem dado não é qualquer coisa. Agora, eu não vou falar aqui, chegar aqui, abrir a palavra, Deus está me dando uma revelação, está me enchendo com o Espírito Santo, está me tornando uma labareda de fogo, que nós cantamos aí, hoje. Os ministros são labaredas de fogo. Eu não vou chegar aqui e falar assim, Jesus salva meus irmãozinhos. Eu não vou pregar isso. Eu não sei pregar isso. Nem Paulo, ele não pregou isso. Ele pegou a revelação. Tudo lastreado nas escrituras, no que os profetas tinham dito. Amados. E cheio de revelação ainda. Eu não sei pregar isso, que me desculpe. E eu sei que você já sabe muito, porque muita coisa você tem ouvido. Muita coisa pelo Espírito você tem ouvido. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, tome posse disso verdadeiramente para não ficar para trás. Muita gente vai ficar para trás.
Sinto muito, mas é isso que Deus vai fazer. Muita gente que regurgitou, cuspiu aquilo que tinha comido, cuspiu no prato. Como eles estavam fazendo, os israelitas estavam fazendo isso. Quer dizer, não todos, mas uma grande parte dos que estavam na sinagoga e dos que tinham lá naquela região estavam blasfemando. O que é blasfemar? Eu não vou lá para ouvir, posso domingo. Estou cheio de ouvir. Uma, que você não vai me ouvir, você vai ouvir o que Deus está falando através da minha vida. Isso é blasfemar contra a palavra. Tem muita gente fazendo isso e não está se dando conta. Eu não estou jogando peso para ninguém, mas estou falando a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E é isso mesmo. É isso. Quantas pessoas estão fazendo uma maçaroca, ou seja, quantas pessoas estão fazendo trapo com a revelação que têm recebido? Porque eu tenho falado do poder do Espírito esses dias, eu vou continuar falando, porque é o que Deus quer que eu fale, para que você seja cheio do Espírito Santo, e a tua vida mude, e a vida de muita gente pode mudar através de você, como estava acontecendo aqui, nesta cidade de Antioquia. Uau! Aleluia! Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a vós se pregasse, olha, primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. O que Jesus fala na parábola da grande ceia. Ele conta essa parábola lá em Lucas capítulo 14. Olha, o dono da casa deu uma grande ceia, mandou chamar os convidados. O Espírito Santo vai chamar os convidados, porque o servo ali naquela parábola era o Espírito Santo. Jesus está falando. Então ele saiu, foi chamar os convidados da casa. E aí uns disseram assim, os primeiros disseram assim, olha, comprei 5 juntas de bois, e rogo me tenha por excusado, porque eu preciso experimentar as juntas de boi. É como alguém chegar, eu comprei um carro, sinto, eu não vou hoje no culto de domingo, para ouvir a palavra, porque o banquete é você comer a palavra, você ouvir a palavra. Amém? Isso aqui é um banquete, amém, queridos? Então, me rogo por excusado, eu preciso experimentar a minha Ferrari. Tá bom, vou ser modesto. Preciso experimentar o meu Corsa. Corsa. Ainda tem Corsa? 0. Hã? Tem. O quê? Me roga por excusado, porque eu comprei um Corsa zerinho. Vou lá experimentar. Tá, vou dar uma voltinha. Vai vendo. Estou falando, o meu Corsa é mais importante do que a palavra de Deus. Do que a revelação da palavra de Deus. Aí ele vai para o outro, o Espírito Santo vai para o outro. Ó, a mesa está pronta, o banquete está pronto, você não vai. Falou, olha, eu comprei uma terra aí, eu preciso ir lá ver. Então, alguém que comprou uma casa na praia, solzinho, olha, eu não vou, eu quero ir lá. Aí Jesus volta nesse dia. Ou a igreja é glorificada, os ungidos são glorificados nesse dia. Porque antes de subir, nós vamos ser glorificados. Vai ser o grande e poderoso avivamento. Né? Ok? Então, aí vem o poder do avivamento, ele está na praia. E pediu desculpa porque ele precisava ir conhecer lá, viver aquilo que ele tinha comprado no domingo. Cara, vai na sexta. E volta no sábado. Ou no domingo cedinho para ouvir a palavra. É isso mesmo, amados. Eu estou trazendo para os nossos dias porque a palavra de Deus é atual. Não tem desculpa para não ir no banquete. De repente, aquele dia, Deus vai trazer uma revelação fulminante, ou naquele dia vai ter o grande avivamento, ou naquele dia Jesus volta. Ele está brincando com a sereia na praia. O evangelho é sério, foi pago um preço altíssimo para que você o tivesse. Foi pelo sangue de Cristo que você tem o conhecimento da palavra, que é do céu, não é daqui da terra. Aí ele vai a outro.
Olha, a mesa está pronta, o banquete está uma maravilha. Você não vai? Eu me casei, não vou poder ir. Pastor, mas nem aquele que casou. Espera um pouquinho. Ele não vai atuar, mas ele vai sentar e ouvir a palavra. É a palavra. É o evangelho do céu. Depois, ele vai para casa, ficar com a esposa. Mas vem ouvir a palavra, vem participar do banquete. Aí o Espírito Santo falou, chamei, ninguém quis vir, os convidados. Ah, é? Sai pelas ruas, pelos valados, vai e traz os cegos, coxos, mudos, paralíticos, pobres. E aí ele vai, chama e traz todo mundo. Aí tem uma revelação, cego espiritual, coxo espiritual, surdo espiritual, tá. E também literal. Ele traz, porque as pessoas são tocadas pelo poder do Espírito, que eles querem vir. E eles vêm, e vem uma multidão. Aí o Senhor pergunta para o servo, ainda tem lugar? Ainda tem uns lugares aí. Sai pelas ruas e traga todos que você puder encontrar, porque quero ver a minha casa cheia. E cheia do Espírito Santo. Está entendendo? É isso que Paulo estava dizendo. Aqui. E aí eles falaram, olha, vocês estão sendo indignos disso. Não vos julgais dignos da vida eterna. Voltamos-nos para os gentios, para aqueles que querem. É o que eu estou dizendo aqui da parábola das... Pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Se os da casa não querem, tem muita gente que quer. Mas receba hoje a palavra. Que o Espírito Santo possa lhe atear fogo hoje, em nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Versículo 49, olha que lindo. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Vocês não querem, mas tem muita gente que quer, vai ser salvo, batizado no Espírito Santo, vai já começar a ser usado por Deus e vai trazer uma multidão. Aleluia! Mas os judeus incitaram algumas mulheres devotas, de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Sempre vamos ser perseguidos, isso é um bom sinal. Eu vou dizer aqui e vou provar por quê. E os lançaram fora da sua região. Não o povo que tinha crido, tinha participado lá daquele grande evento, mas os judeus. Uma grande parte dos judeus fizeram isso. Não, vamos mandar ele embora. Tudo bem. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Vocês não querem? Então vocês voltam para o pó. Vão comer pó. Pó é o seguinte, é continuar vivendo da carnalidade. É isso que eles estavam dizendo. Olha, passou de vocês, sinto muito, mas vocês não vão ser dignos da vida eterna. Os discípulos, olha só, aconteceu tudo isso, foram expulsos, mas olha o que aconteceu. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus aí. Há algo importante, há algo primordial, de grande relevância que Deus está fazendo nesses tempos. Eu tenho percebido os sinais de Deus. Eu estava hoje aqui orando, com força, diante de Deus, clamando. Fiquei umas mais de 2 horas buscando. No mínimo eu oro 2 horas. Não quero aparecer dizendo isso, mas eu não consigo orar menos. Bom, então estou lá. E eu sento, tranquilo depois, e abro a palavra. Deus me deu uma palavra que estava no meu espírito. Como se estivesse falando pelo Espírito com Deus. Você fala com Deus pelo Espírito. Nossa, Deus mesmo. E tinha lá uma referência que estava em outro lugar, daquilo que estava sendo dito lá no livro de Cantares, eu não vou dizer agora o versículo, não. E eu falei, bom, eu vou abrir lá, mas fiz assim. Foi direitinho lá. O que estava sendo dito em Cantares, no livro de Mateus. Foi direito.
É o fogo do Espírito Santo, hein? Deus está falando veementemente, hein? Eu pensando, nossa, já está falando, né? Uau, que tremendo. Aí eu olhei assim, tem um canto, um negócio de missões, um cartaz de missões. Eu sentado assim, de frente para a intercessão, tem uma poltroninha amarela, e eu olhei assim no canto. E o que Deus está falando no sentido de portas abertas. E olho ali, está escrito, missões, portas abertas. Não, Deus tinha acabado de falar. Mostra na palavra. Vai no outro texto. E olho ali, e falando com Deus. Ô Senhor, o negócio é esse mesmo, hein, Senhor? Como se ele estivesse falando, olha ali na parede. Pô, portas abertas. O que Deus está falando? Vou fazer uma obra que, se você for contar para muitas pessoas, elas não vão acreditar. O que Paulo disse lá. Vou fazer uma obra no vosso meio, que muitos vão dizer e muitos não vão. Quando se contar, muitos não vão acreditar. Deus vai tirar fogo em você, naquilo que você já tem. Então, o que eu estou sugerindo, eu não posso te obrigar, o que eu estou sugerindo você fazer, comece a buscar. Como você nunca buscou. Se levante nas madrugadas. Deus falou assim, Deus falou não. Estava hoje de manhã, aí eu não estou conseguindo dormir. Eu acordo 3 horas da manhã. Will, o que você acha que é, meu filho? É para você chupar um pirulito na geladeira? O que você acha que é? É Deus te chamando para orar. Não sei, nem perguntei se ele orou. Orou? Quantos minutos? 1 hora? Aplaudo a Jesus, sabe? Aleluia! Olha o que Deus está fazendo. E eu vou dizer aqui, sem me derrar, Deus tem acordado algumas pessoas aqui, às 3 da manhã. Pode levantar a mão. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que mais? 7, 8, 9. Aplaudo mais uma vez a Jesus. Você acha que isso é o quê? Eu vou ficar quietinho. Você acha que isso é o quê? É uma testificação. Deus está falando. Comecem a buscar, porque eu vou fazer uma obra imensurável, estupenda no vosso meio. De repente você vai ver pessoas caminhando aqui que eram paralíticas. De repente você vai ver o cego enxergando. De repente você vai ver as pessoas ao entrarem sendo batizadas no Espírito Santo, porque é isso que acontecia lá no avivamento da Rua Azusa em Los Angeles em 1910, 1906. Era isso que acontecia. As pessoas eram cheias do Espírito Santo quando estava a caminho da Rua Azusa. As pessoas vão ser curadas no caminho. Quando pensarem que vão ouvir a palavra e que vão entrar debaixo de grande avivamento, já vão ser visitadas por Deus, curadas, libertas, batizadas no Espírito Santo. Isso é avivamento. Quebrantadas, chorando, se arrependendo. Ei, está vindo aí, gente. Aleluia. Não duvide disso. Mas creia nisso, Eusébio, que você vai ver. Tua vida vai mudar, tua casa vai mudar, teu casamento vai mudar de patamar, de dimensão. Adriana, creia, leve a palavra para o Vicente. Muitas pessoas que vão ouvir, vão chegar em casa, ao colocarem os pés em casa, o marido vai ser batizado no Espírito. Porque vai ser tanta unção. Escuta, eu não estou falando isso para alegrar o seu coração, não, porque Deus vai fazer mesmo. As missões vão explodir de poder. De repente vão chegar candidatos de tudo quanto é lugar. Porque nós vamos mudar daqui, vocês sabem. De repente o negócio vai ser tão tremendo que lá para onde nós vamos, daqui a pouco vamos ter que mudar de lá também. Porque vamos ter que ir para um lugar muito maior. Deus está abrindo as portas. Falou hoje comigo, ou seja, confirmando o que ele já vem falando há muito tempo. É tempo de grandes coisas. É tempo de um grande avivamento. É tempo de grande poder. Cadê o povo? Espalha essa notícia.
e fala: olha, o apóstolo falou que Deus vai atear fogo no Espírito, pelo Espírito Santo. Na igreja vai ter um grande avivamento. O poder de Deus virá com tanto ênfase, com tanto poder, que as pessoas não vão querer voltar para casa. E se voltarem, vai acontecer poder lá dentro da tua casa. Lamassuri canta. Até os animais de estimação vão se converter. Você vai ver, vizinho, quando você sair na rua, vai cair no poder de Deus lá do outro lado. Vai perguntar: o que é isso? Aí você vai falar: é o poder de Deus. Vem aqui, olha, eu vou orar por você. Ela vai ser batizada no Espírito Santo. Isto é avivamento. O que aconteceu naquela cidade? Você vê, quase a cidade toda estava lá, querendo ouvir. E diz que a palavra se multiplicou em toda a região. E eles saíram aqui de lá como? Cheios do Espírito Santo em grande alegria. Aleluia. Quem já leu sobre Tom Tinney? Quem já leu sobre Tom Tinney? Descobridores de Deus. Teve um culto que ele foi, tinha muita gente. Então o pastor estava se preparando para pregar. E tinha um monte de gente já orando há horas. Ali. Buscando a face de Deus. E de repente, a hora que o pregador ameaçou subir no púlpito, o púlpito arrebentou. Pessoas de repente começaram a ser cheias do Espírito Santo. Eita, lamassurianda, lamahai. E de repente pessoas começaram a ser arrebatadas no Espírito. Pessoas que ficaram no chão por 8 horas, porque tinham sido arrebatadas. Foi um arraso. Pessoas, de repente, começaram a ir à frente arrependidas, confessando seus pecados. De repente, foi outro montante de pessoas querendo ir para as águas do batismo. De repente, pessoas foram para frente confessando o senhorio de Jesus Cristo na vida delas. Foi assim. O Espírito Santo tomou o púlpito. Quando aconteceu do púlpito se partir no meio, arrebentar, sabe o que Deus estava falando agora? É o Espírito Santo que está pregando. É Ele que está se manifestando. E foi algo tão poderoso que aconteceu ali, amados. Só que o que vai vir vai acontecer por muitos dias. Muitos dias. E eu te falo, a tua vida não vai ser mais a mesma. Dia de Pentecostes vai ser fichinha para aquilo que Deus vai fazer. Eu não estou menosprezando o dia de Pentecostes. Não, porque a palavra fala que vai acontecer no final, vai ser muito, muito maior do que aconteceu lá. É verdade. Porque Jesus mesmo falou, descendo no monte da transfiguração, quando eles perguntaram: Elias virá? Sim, Elias virá e restaurará todas as coisas. João Batista veio no poder de Elias, porque ele cita no versículo seguinte a respeito de João Batista. Eu digo que ele já veio e não receberam ele, não quiseram saber. Mas acontece o seguinte: quando João Batista veio no poder de Elias para preparar o caminho para Jesus, não foram restauradas todas as coisas. Alô? Atos 3:21 diz assim: Jesus está sendo retido lá no céu, contido, até o tempo da restauração de todas as coisas. Porque antes de Jesus voltar, vai acontecer isso. A pessoa vai ser totalmente imersa no Espírito Santo. Joel, não se cumpriu totalmente Joel 2:28, você sabia? Se cumpriu uma parte. Se você ler o que Pedro falou, comparando com Joel 2:28, ele diz: e do Espírito derramarei. Pedro cita isso. O que foi disse o profeta Joel? Então foi uma parte. Porque o profeta Joel diz assim: eu derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne. Não é sobre todos os povos da terra. Não é isso. Toda a carne é todo o corpo. Alô? Porque a unção está na sua carne. A unção está no seu corpo. Então vai ser todo o corpo, o que diz Joel lá. E não se cumpriu totalmente o que diz Joel 2:28. Eu falo sem medo de errar. Porque leia lá o que Pedro cita em Atos 2:17. Ele cita o profeta Joel, mas ele fala assim: que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Em Joel 2:28 ele fala: o Espírito sobre toda a carne. Vai ser esse grande e último
avivamento. Feche os olhos. Eu estava conversando com uma pessoa. E ela estava dizendo, pai, tem pessoas que vêm só para ouvir a profecia. E uma me ligou outro dia, o que? Eu não peguei a parte que o apóstolo pegou na mensagem, eu não peguei a parte que o apóstolo falou uma profecia para mim. Ô filha, vem falar com ele então. Você sabe o que ele disse? Eu não peguei isso. Vou falar com ele. Porque tiveram muitas pessoas, eu não estou falando você, estou falando para aqueles que não vieram, amém? Que vêm só por causa da profecia. Profecia é um dom que Deus me deu? Tudo bem. Eu não digo só o dom da profecia, ele me deu um ministério profético, que é diferente. O ministério profético prepara o caminho, mostra o caminho, dá a direção, isso é o ministério profético. Mas ele é acompanhado com o dom da profecia. Amado, se Deus quiser falar, eu não posso impedir. E aí eu disse para ela, você pode perceber que eu não tenho profetizado como antes. Isso não sou eu que quero ou deixo de querer. É Deus que está dando uma luz aí, está alertando muitas pessoas. Mas o que eu desejo mesmo no meu coração é que você seja cheio do poder de Deus. Isso é o que eu mais desejo. Que você viva o céu aqui na terra. Que você fale das coisas de Deus. Que você seja apaixonado e sedento e faminto pelas coisas de Deus. Porque se assim você for, é isso que você vai conversar, é isso que você vai falar, é sobre essa palavra que você vai dizer para as pessoas. Então comece a ler, comece a se interessar como nunca. Não dependa só de um culto, dependa de Cristo. Dependa do poder da palavra. Nutra-se da palavra. Alimente-se dela. E a viva. Como Jesus disse. Não sejais só ouvintes, mas praticantes. Aquele que ouve e pratica é como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos da tempestade, deram contra ela. E ela permaneceu de pé porque estava firmada sobre a rocha. Palavra. Começam a viver, vocês vão ter muitas experiências, porque a partir do momento que vocês começarem a ter experiências, vocês vão achar tão bom que não vão querer mais parar. É assim que Deus faz. Deus vai te usar como luz incandescente. Escute, Deus vai te usar como candeia incandescente. Então, seja apaixonado pelo poder da palavra. A tua casa